você veio hoje, minha querida. Você é muito bem-vinda em nosso meio, viu? Muito. Fabiana, é bom te ver de volta. Deus abençoe. Êxodo, capítulo 12. O Luiz Fernando também, né? Eu só precisava ter apresentação de criança todo domingo. Tem jeito, não? Só assim que eu vejo algumas pessoas aqui, não é? Mas ainda bem que ainda está se vendo, né? Senão estava vivo. Falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa. Conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com os pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo a cabeça, com os pés e com a fessura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Diga glória a Deus. Eu acho que a maioria dos irmãos que estão aqui já conhecem a história. O povo de Israel estava vivendo na escravidão do Egito, irmão, sem força, sem esperança e sem saída. E quando eles foram para o Egito, eles foram por causa de fome. Havia fome em toda a terra e a família de Jacó foi para o Egito por causa da fome. E lá ficaram. E muitos anos se passaram, até que um novo faraó assumiu o poder e não conhecia José. E esse faraó começou a oprimir Israel. E o povo de Israel começou a ser escravizado no Egito. Trabalhavam sem descanso. Dia e noite, sem descanso. Eram oprimidos por faraó. Opressão, escravidão, opressão. Eles tinham a sua identidade apagada. Né? Quem é que estava ali no Egito? Escravos. A escravidão faz com que a identidade da pessoa fique apagada. E aí, irmão, a gente pode pensar, mas pastora, nem escravidão existe mais hoje. Pois é, irmão, talvez não esse tipo de escravidão. Mas existem outros tipos de escravidão hoje, talvez mais sérias do que aquela do trabalho forçado do Egito. Que tipo de escravidão? Vícios, drogas, álcool, pornografia. Isso é escravidão. E dívidas, consumismo, relacionamentos abusivos, ansiedade, depressão, medo, irmão, tudo aquilo que prende, tira a liberdade, é escravidão, é Egito. Tudo aquilo que você diz, eu não consigo deixar isso, é escravidão, irmão. E assim o povo de Israel estava no Egito. Mas a Bíblia diz, irmão, no livro de Êxodo, no capítulo 3, que Deus viu a escravidão, que Deus ouviu o clamor do povo e que Deus desceu para resolver. Porque Deus é bom, irmão. Porque Deus é bom. A pessoa só fica na escravidão se ela quiser. Tem a escravidão da religião.
Irmão, deixa eu dizer para você, Deus não é indiferente. Deus não está indiferente ao sofrimento, ao seu sofrimento, ao sofrimento da humanidade. Ele conhece a sua dor, ele conhece a minha dor. Talvez você se demonstre, às vezes, uma pessoa forte, talvez até ninguém saiba da sua dor, você nem demonstra que está com um problema, você não fala nada, mas Deus sabe. Deus conhece, Deus vê, Deus ouve o teu choro quando ninguém ouve. Deus ouve, vê a tua tristeza quando ninguém vê, irmão. Às vezes até os mais próximos olham para você e não conseguem enxergar a tristeza, mas Deus consegue ver. Ele vê todas as coisas, ele se importa com cada detalhe da nossa vida, irmão. Deus se importa conosco, irmão. E quando o povo está preso, escravo no Egito, Deus levanta um libertador. E todo mundo conhece o nome dele, quem é? Moisés. Só que era um libertador imperfeito, um homem como nós, certo? Amém? Tinha dificuldades até para falar. Mas Deus o levantou. Deus, aqui eu gostaria de deixar uma coisa bem clara para os irmãos. Deus não usa perfeitos. Ele usa pessoas imperfeitas. Isso é que é maravilhoso, irmão. Porque às vezes a gente fica esperando perfeição das pessoas. Ninguém é perfeito e Deus não usa perfeitos. Ele usa aqueles que estão disponíveis. Ele usa os disponíveis, não os perfeitos. É por isso que nós não podemos ficar esperando perfeição, porque nem Deus não está buscando perfeitos, está buscando pessoas. Deus pode usar você para ajudar alguém a sair do Egito. Como é maravilhoso saber disso. Nós podemos ser instrumentos de Deus para arrancar almas das mãos da escravidão hoje, não como a do Egito, mas da escravidão das drogas, da mágoa, do ódio, do rancor, as feridas. O irmão Evandro disse que eu falaria de ressurreição. Eu vou falar de escravidão. Porque Jesus Cristo morreu, ressuscitou para te libertar da escravidão, minha irmã. Para te libertar da escravidão. Sair do Egito. Houve um confronto para o povo judeu sair do Egito. Você conhece a história, irmão? É pragas, 10 pragas. E até que chegou ali em Êxodo 12, onde foi que iniciou a Páscoa. Foi a primeira Páscoa. Houve confronto com o faraó. Houve confronto, a libertação não aconteceu de um dia para o outro. E veio uma praga, e outra praga, e outra praga. Até que chegou a praga da morte dos primogênitos. O que aconteceu nessa primeira Páscoa? Da mesma maneira, a libertação de alguém não é de um dia para o outro, é um processo. Então, não fique exigindo das pessoas o que elas ainda não conseguem fazer. Muita calma nessa hora. Porque às vezes a gente quer que as pessoas sejam do jeito que a gente quer. E não funciona assim. Cada um tem o seu momento com Deus. Deus trabalha na nossa vida de maneiras diferentes. Deus na minha vida trabalha de um jeito, na sua ele trabalha de outro. Talvez o meu processo seja mais demorado, o seu processo seja mais rápido, mas é um processo. E Deus está trabalhando na nossa vida porque Ele nos ama. Ele quer nos libertar da escravidão. E a escravidão
Inês. Pastora, caiu. Vou desistir de tudo. Não, não desista. Continue. Jesus te ama. O povo de Israel foi tirado do Egito daquela maneira que vocês conhecem. O mar se abriu e as pragas e tantas coisas, irmão. Pois eles chegaram no deserto e adoraram ao bezerro de ouro, entristeceram o coração de Deus. Não desista no meio do processo. Todas as pessoas podem cair e nós não somos juízes para apontar ninguém. Nós estamos aqui para amar, porque Deus ama. Porque Deus ama. Então a gente precisa aprender que todo mundo está num processo de transformação. Uns demoram mais, não é? Anos e anos e anos para fazer uma mudançazinha pequena. Não é? Às vezes você quer que a pessoa mude da noite para o dia. Mas não funciona assim. É um dia de cada vez, é um passo de cada vez. Só confie no amor de Deus. O amor de Deus nunca falha. Nunca falha. O amor de Deus nunca falha. E o povo judeu foi tirado do Egito. Mas para isso, teve um dia que o Senhor disse: olha, o coração do faraó está endurecido. Então, vocês vão fazer aquilo que eu li aqui em Êxodo 12. Deus é detalhista. Você reparou que Deus é detalhista? Que não é nada de qualquer maneira, que não é nada de qualquer jeito. Deus é detalhista. Ele disse como deveria ser. Ele falou o que o povo deveria fazer. A Páscoa, irmão, começou com uma ordem simples, mas cheia de poder. Deus disse: o cordeiro deve ser morto. O sangue deve ser colocado na porta. Vocês devem ficar aí do lado de dentro. Onde tiver o sangue, onde a morte vai passar. E a morte não vai entrar nessa casa. Eu sei que você vai dizer: foi lá no passado. Mas esse cordeiro e essa Páscoa apontavam para o meu Salvador. Apontavam para Jesus. Olha, hoje o Senhor mandou escolher um cordeiro. Fica 14 dias observando que o cordeiro tinha que ser perfeito, sem mancha, sem mácula. Isso aponta para Jesus. Foi o que eu acabou de dizer. Jesus não tinha pecado. O pecado que ele conheceu lá na cruz não era o dele, era o meu e o seu. O cordeiro, escolher o cordeiro, separar o cordeiro, aponta para Jesus. A libertação começa quando você entrega a sua vida a Jesus. Isso é uma decisão. Eu gostaria muito de fazer isso por você. Como eu poder fazer com que todo mundo aceitasse a Jesus. Mas infelizmente não é. É uma decisão pessoal. Fazer feio por mim. É você que vai ter que tomar essa decisão. De querer ser liberto da escravidão. De querer ser livre da escravidão. Entregar a sua vida a Jesus. O cordeiro ficava guardado 14 dias. Isso nos aponta a uma outra coisa. É um relacionamento com Deus. Sabe, ter uma religião é bem fácil. Ter uma religião. Agora, ter um relacionamento é outra coisa. Ter um relacionamento com Deus é outra coisa. Não basta ter contato. Não basta ser religioso. Não basta, não. É preciso ter intimidade.
Agora nós precisamos morrer também. Morrer pelo que já ensinei sexta-feira, para o pecado, para o orgulho, para a velha vida. Velha vida. Mudar de vida. Diga mudar de vida. Se entrega numa transformação. Você precisa se entregar. O sangue era aplicado nas vergas, nas portas. Não adianta você saber quem é Jesus. Deve ter passado muita história sobre Jesus esses dias. É preciso você viver. É preciso perdoar. É preciso obedecer. É preciso mudar diante de Deus. Isso é fácil. Aí a gente gosta muito de chocolate. Fácil é aceitar Jesus como Senhor. É mudar de vida. É deixar a escravidão do Egito. Tem gente que saiu do Egito, mas o Egito se perdeu. Deixar a escravidão do Egito. Nada poderia ser deixado para outro dia, como nós lemos lá. Tinha que ser comido naquele dia. Tudo, irmão. É uma vida envolvida com Deus. Não só de domingo, não só nos momentos difíceis. Com Deus, ou é tudo, mais ou menos não responde. Ou é tudo, ou é nada. É decisão. É tomar decisão. E é uma decisão, irmão, de levar a vida. E quer viver no novo, precisa estar disposto a deixar o velho, velhos hábitos, velhos ambientes, velhas atitudes. Abandonar aquilo que é escravidão. Já contei para você que o diálogo entre duas pessoas, um disse para o crente assim: ah, vocês não podem nada, vocês não podem beber, vocês não podem fumar, vocês não podem isso, vocês não podem aquilo. Aí o crente virou para ele e disse assim: eu posso tudo. Eu posso tudo. Todas as coisas me são lícitas. Agora eu faço uma pergunta para você: você fuma? O homem disse: você pode largar hoje? Ah. Você bebe? Eu bebo. Você pode largar hoje? Ah. Então quem é escravo? Quem é escravo? Nós somos escravos? Nós somos livres. Eu posso fazer qualquer coisa, não faço para você. Nós somos livres. Entendeu? Entendeu quem é escravo? As pessoas olham para nós e acham que a gente é escravo. Porque serve a Cristo, porque não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo. Nós somos livres para fazer qualquer coisa. A gente não faz porque Deus é maior na nossa vida do que qualquer outra coisa. Porque a gente fez essa escolha por amor. 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 Amor a Deus. Olha, não se esqueça nunca de onde Deus te tirou. Porque eu nunca me esqueço. De onde Deus nos tirou. De onde Deus te tirou. Não volta para lá. Não volta. Não volta, meu filho. Não volta, porque nós não somos escravos. Nós somos livres. Se lembre de onde Deus te tirou. Naquele dia lá no Egito, irmão, havia dois tipos de casas. As casas que tinham sangue nas portas e as casas que não tinham. Onde tinha sangue, tinha vida. Onde não tinha sangue, tinha morte. Hoje também é assim, sabe? A diferença não está em quem você é, está em quem você aceita.
tudo isso aponta para Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro da Páscoa. Sabe que a libertação está disponível hoje para qualquer um de nós. Só sobreviveu naquele dia lá em Israel quem obedeceu. Só ficou vivo o primogênito da casa, ficou vivo de quem obedeceu, da família que obedeceu. Hoje não é crente, Deus já fez a parte dele. Agora é a sua decisão. Como é que você quer? O que você quer ter na sua casa? Como é que você quer viver? É a sua decisão. Deus já fez a parte dele. Deus está te dando a oportunidade de você sair da Egito. Você deixa o Egito, essa vida de escravidão. Ser livre. Você quer obedecer